Bem-vindos à nossa exploração de hoje. O foco é a canção A Verdade que Liberta, do Wagner Fernandes. A nossa fonte aqui é uma discussão bem rica, sabe? Entre especialistas de psicologia, psicanálise e filosofia, tudo inspirado pela jornada de cura da psicanalista Christiane Brasion. E a nossa missão é entender como é que trauma, fé e essa busca pela verdade se conectam nessa história que é muito poderosa, né? E que a música reflete. Vamos começar com uma imagem bem forte da letra. Sorrisos por fora, tempestades por dentro. Como é que a discussão lá na nossa fonte explicou essa coisa do não dito se manifestar fisicamente? Olha, essa imagem, ela conversa direto com a psicossomática, né? Foi um ponto bem batido pelos especialistas lá na fonte. A ideia central, como um deles falou, é que o corpo grita o que a alma cala. É bem isso. Quando a gente passa por traumas muito fortes, especialmente na infância, a mente às vezes reprime memórias. É um jeito de proteger, né? De sobreviver. Só que essa energia emocional, ela não some, sabe? Ela fica ali, armazenada. E aí ela busca sair pelo corpo. A discussão trouxe exemplos tipo dores crônicas, problemas de estômago. São sintomas que o corpo usa para sinalizar aquele sofrimento psíquico que não foi falado ou não foi elaborado. Entendi, faz todo sentido essa conexão. E a canção fala do divã da alma, né? E das mentiras que aprisionam. Tipo aquela crença de, eu não sou suficiente. Pensando na experiência da Christiane Brasion, que foi discutida lá na fonte, qual aspecto da análise foi destacado, assim, como chave para desmontar essas crenças tão profundas? Então, o ponto central, pelo que a análise da fonte mostrou, é que o processo analítico busca justamente trazer para a consciência essas mentiras inconscientes, que muitas vezes se formam por causa de traumas, né? A chave é ajudar a pessoa a entender a origem disso, de onde vieram essas crenças. Muitas vezes são interpretações que a criança fez para conseguir lidar com situações que eram insuportáveis, como a rejeição que a Christiane viveu, por exemplo. E a discussão na fonte deixou claro que entender essa origem é o que permite a pessoa questionar se aquilo é verdade mesmo, sabe? Questionar se as verdades que ela mesma se impôs. E aí sim começar a substituir por uma percepção de valor que seja mais real, mais alinhada com quem ela é hoje. Essa interação entre a terapia e a fé. A frase que resume é do trauma à coragem, da sombra à fé. Como a fonte tinha especialistas de áreas diferentes, essa complementariedade foi vista como algo tranquilo, ou rolou alguma tensão na discussão sobre como esses dois caminhos, o analítico e o espiritual, se encaixam na prática, como no caso que inspirou a música? Olha, o que ficou mais forte na discussão da fonte foi mesmo uma visão de complementariedade. Uma complementariedade potente, eu diria. A terapia, principalmente a análise, foi vista como fundamental para, digamos assim, limpar o terreno, sabe? Desconstruir as narrativas falsas, dolorosas que vêm do trauma. E a fé, nesse contexto, pode oferecer uma nova narrativa para preencher esse espaço que ficou. Um novo alicerce. Para a pessoa retratada na música, e para Christiane também, essa verdade que liberta, que na discussão foi identificada como a crença de ser filha amada de Deus, virou essa base sólida para reconstruir a identidade. E veja bem, não é negar a dor, tá? É ressignificar essa dor dentro de um quadro maior, de propósito, de uma força transcendental. Algo que a fé, especificamente nesse caso, conseguiu proporcionar. Entendo essa dinâmica, limpar o terreno e depois reconstruir, né? E a letra continua dizendo, e toda rejeição virou testemunho, hoje tua voz é caminho. Isso me soa muito como a ideia do curador ferido. A discussão lá na fonte chegou a explorar como essa transformação da dor em testemunho dá uma autoridade diferente. Uma ressonância especial, que talvez seja diferente daquela que vem só do conhecimento teórico. Exatamente, é isso mesmo. A discussão ligou diretamente ao arquétipo do curador ferido. Foi destacado lá que alguém que realmente atravessou o sofrimento profundo, sabe? Que foi do fundo do poço para a luz e saiu transformado, que virou testemunho, como diz a letra. Essa pessoa ganha uma credibilidade, uma empatia que são únicas.
A própria jornada dela vira a prova viva de que a cura é possível, entende? E isso, segundo os especialistas na fonte, inspira esperança de um jeito muito visceral, muito autêntico, algo que talvez a teoria sozinha não consiga alcançar. É a validação pela experiência, né? Pela pele. Então, resumindo o que a gente tirou dessa análise da fonte, a ideia principal parece ser o poder da escolha, né? A escolha sobre a própria narrativa, mesmo quando se tem um passado muito doloroso. Seria isso? Precisamente. A frase "não é o que fizeram, é o que Deus prometeu", que foi citada na fonte como bem central para essa história, ela resume bem essa soberania da escolha. Quer dizer, o passado, por mais difícil que tenha sido, ele não pode ser apagado, claro. Mas ele não precisa ser a palavra final sobre quem a pessoa é, sobre a identidade dela no futuro. A pessoa pode escolher se alinhar a uma nova verdade, seja de amor, de valor, de propósito, de libertação, dependendo da crença dela. E o interessante, que foi apontado na discussão, é que esse processo todo não cura só o indivíduo, né? Muitas vezes ele capacita essa pessoa a se tornar, como a letra diz, um caminho, um agente de cura, de esperança para outras pessoas também. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Se a percepção do próprio valor pode ser reconstruída de forma tão radical, depois de experiências tão devastadoras, que outras verdades, talvez, que a gente internaliza sobre nós mesmos ou sobre como o mundo funciona, será que elas também não poderiam ser reexaminadas e, quem sabe, transformadas? Fica aí para pensar.